Oi pessoal, amigos do Simp, é um prazer novamente estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a economia. Veja, lembra que um dos últimos encontros que nós tivemos, nós falamos que o PIB no primeiro trimestre havia subido 1,2% comparado com o último trimestre do ano passado. Só que agora, no segundo trimestre, nós caímos 0,1%. Então, a percepção que eventualmente estaríamos numa tração de crescimento, ela arrefeceu um pouco. A gente pode pensar, não, mas cair 0,1 quando o mercado esperava subir 0,2 faz diferença? Faz uma bruta diferença em termos de expectativa. Por quê? Porque se a gente esperava que ia crescer e acabamos caindo, isso prejudica. E mais importante ainda, o que fez com que a nossa atividade econômica, o nosso produto interno bruto, recuasse 0,1%. Era uma coisa que estava no radar, mas não muito. Nós já havíamos alertado. Por exemplo, a inflação. A inflação está indo forte. A inflação nos últimos 12 meses bateu quase 10%. Isso eu estou falando do IPCA. E a inflação das classes C, D e E foi muito mais alta, porque foi a inflação de alimentos, de gasolina, de gás de cozinha, de etanol, que faz muito mais parte da cesta de bens de consumo da classe C, D e E. Então, o poder aquisitivo foi forte. E o outro ponto, que também a nossa taxa de juros básica, que estava 2% no começo do ano, já está 5,25% e a gente espera que até o final desse ano, de 2021, acaba em 8%. Isso tudo posto, além do desemprego de 14,1%, o que eu quero dizer? A gente fala, mas o desemprego é 14 milhões de desempregados? Não, a gente sempre comentou aqui, não são apenas os 14 milhões de desempregados, temos que contar também os desalentados, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, ou porque não estão propensas a procurar emprego, não estão com vontade, não estão acreditando, ou porque, por exemplo, em algum momento anterior, o pessoal estava em homeschooling, ou seja, você dava aula em casa, você tinha aula em casa. Agora, isso deve diminuir esses desalentados, porque pai e mãe antigamente tinha que ficar em casa, antigamente, estou dizendo, uns 2 meses atrás, e agora as escolas abriram, essa turma desalentada vai acabar fazendo parte do desempregado. Mas desempregado e desalentado está batendo 20 milhões. Bom, isso posto, para o ano de 2021, nós estamos esperando um crescimento de 4,5% a 4,7%. E aí o pessoal fala, puxa, mas 4,5% a 4,7% é uma maravilha, muito cuidado, porque tem uma coisa de economia chata que chama herança estatística. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil crescer 3,65% esse ano, tecnicamente, ele não cresceu nada, porque eu estou partindo de uma base de lá do fundo do poço. Então, se eu crescer 4,7%, vai dar, por exemplo, 1% de crescimento depois de ter caído 4,1%. Então, não é lá mais essas coisas. E aí fica a pergunta, bom, nós já estamos quase em outubro, etc., e para 2022? 2022 o cenário é mais desafiador ainda. Por quê? Está chegando a crise hídrica. Além da crise hídrica, a crise energética. Mas não é a mesma coisa? Não, a crise hídrica acaba prejudicando a agricultura e a energética, além de aumentar mais a inflação, porque aí vai ter a bandeira roxinha, que é um aumento de tarifa de 50%, eu corro o risco de ter um choque de oferta, ou seja, um racionamento forçado. Então a oferta de energia cai, enquanto a procura, a demanda por bens e serviços continua. Então a inflação pode correr solta aí. E com essa crise energética, e levando também em consideração que isso vai bater no meu consumo, porque a inflação vai continuar um pouco alta, a taxa de juros vai ficar 8%, 9% e quiçá 10% no ano que vem. Isso demora para melhorar o desemprego.
E você pensa, bom, então isso qual vai ser o motor de crescimento para 2021? O consumo é que vai ser difícil, porque a renda do trabalhador está caindo, principalmente do mais pobre, que tem a maior propensão marginal a consumir. Bom, e o investimento? Mas que investimento? A gente fala do setor público, o setor público não tem dinheiro. Setor privado, aí você pensa, veja, ano que vem nós vamos ter eleições. Quem vai querer investir num momento de incerteza como essa, numa polarização tão grande? Então é complicado a gente projetar que vamos ter investimentos do setor privado. Só sobrou exportação. Bom, mas exportação vai bem, graças a Deus. Vai, só que exportação não é meu principal motor de crescimento. Então, infelizmente, nós economistas estamos esperando que para o ano de 2022 o crescimento dificilmente vai bater 0,5%. Então, o ano 2022 vai ser um ano desafiador, com taxa de juros mais alta, com desemprego ainda não arrefecendo de tal sorte, com a inflação batendo, esse ano vamos fechar em 10%, 9,5%, 10%, o ano que vem provavelmente 4,5%, quiçá 5%, e provavelmente uma depreciação cambial. Por quê? Por causa de uma crise política, porque nós vamos ter, como nós falamos da outra vez, eleição com um alto nível de octanagem. E esse alto nível de octanagem não atrai os investidores e também aqueles que estão aqui querem se refugiar para o dólar. Então, infelizmente, não é uma notícia que a gente sempre gosta de dar, mas é sempre bom dar as notícias, independente delas serem boas ou não, para que nós e vocês consigam ter todas as informações necessárias para fazer o plano de negócio para esse ano, para 2022, para 2023. A gente fica por aqui e espero revê-los em breve. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2337, a denominada reforma tributária, com algumas alterações relevantes que nós devemos discutir. A primeira delas é uma boa notícia, que é a isenção na tributação de dividendos para todas as empresas do Simples, microempresa e lucro presumido, que tiverem faturamento até 4.800.000 ao ano, o que deve abarcar bastante empresas do nosso sindicato. Isso é um avanço, porque o projeto do governo previa uma tributação de 20% sobre qualquer distribuição de lucros. Agora, vamos esperar a definição do Senado sobre isso para saber qual será o resultado final dessa reforma tributária. Sabemos que essa reforma é tão somente um arremedo de ajuste do imposto de renda, porque ela não pega nada sobre o ICMS, nada sobre o IPI, tributos indiretos, que são, na verdade, o que causa maior regressividade para a tributação no nosso país e que merecem ser estudados e alterados, eliminando na cadeia de produção vários tributos e passando para a tributação na renda, o que facilitaria demais a nossa indústria, diminuindo os encargos que são pagos durante todas essas cadeias da produtividade. Além disso, também foi incluído nesse projeto de lei e aprovado pela Câmara dos Deputados um artigo que considera que no CARF, o Tribunal Administrativo em Brasília da Receita Federal, que qualquer matéria decidida por empate prevalecerá o favor ao contribuinte. Ou seja, se houver empate, o contribuinte sairá vitorioso dessa decisão do Tribunal Administrativo CARF, coisa que até então era o inverso. Havendo empate, prevalecia o voto do presidente, um membro da Receita Federal, e seria uma decisão contrária ao contribuinte. Esses avanços diminuem o impacto muito forte que a reforma tributária poderá trazer para as pequenas empresas, mas continua ainda a haver impacto muito grande para empresas de porte maior, o que deverá levar a maiores discussões no Senado Federal. Vamos esperar as próximas decisões do Senado Federal.
Olá, amigos do Simp. Eu quero apresentar para vocês e também já recomendar um livro de minha autoria intitulado Somos o que Queremos Ser. Descubra o Deus que existe em você. Este livro é um passo a passo para o autoconhecimento, para o desenvolvimento mental e espiritual. Com ele, você descobrirá que será capaz de realizar coisas até então imaginadas impossíveis em todas as áreas da sua vida. Somos o que queremos ser. Se você quiser adquiri-lo, mande um e-mail para mim, joaocarloslaino@gmail.com, e eu terei prazer em enviá-lo. Descubra o Deus que existe em você. Somos o que queremos ser. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o general Edson Dil Ripoli, comandante da 2ª Divisão de Exército. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Cury, a oportunidade de estar com vocês aqui no programa. Nosso prazer. Nós estamos falando de divisão de exército. O que é uma divisão de exército? Uma divisão de exército é um conjunto de tropas formado por brigadas. No nosso caso específico aqui, a 2ª Divisão de Exército é a tropa operacional do Comando Militar do Sudeste, que abrange todo o estado de São Paulo. Então eu tenho sob meu comando 2 brigadas comandadas por generais, uma em Campinas, outra em Caçapava, totalizando cerca de 10 mil militares. Então no total são 25 organizações militares, que são comandadas por mim, por intermédio desses outros generais de brigada, que são meus assessores que me ajudam. E nós, como eu falei, somos o braço forte aqui do Comando Militar do Sudeste. Nós executamos todas as atividades operacionais desse comando, que, como você sabe, é um comando único, porque é o único comando militar de área que abrange apenas um estado. Como São Paulo é o estado mais populoso e mais potente economicamente do Brasil, existe um oficial general de 4 estrelas, que é o comandante militar do Sudeste. Eu sou subordinado a ele e cuido dessa parte operacional. O símbolo das Forças Armadas me parece que é braço forte, mão amiga. Hoje nós vamos falar da mão amiga. Exatamente. Porque a explanação do braço forte o senhor acaba de nos dar. Enfim, essa mão amiga, o que fez durante a pandemia da Covid? Como você bem colocou, né? As pessoas nos identificam mais com o braço forte, né? Que é a razão de ser das Forças Armadas, que é a defesa do território nacional. Mas a mão amiga é fundamental e importantíssima. Quando iniciou a pandemia da Covid-19, em março de 2020, o Ministério da Defesa criou 10 comandos conjuntos espalhados pelo território nacional para acompanhar e para apoiar as ações governamentais na área relacionadas à Covid. Então aqui foi criado o Comando Conjunto Sudeste. O que é o Comando Conjunto Sudeste? As nossas tropas do Exército, do Comando Militar do Sudeste, mais as tropas da Marinha e da Força Aérea. O comandante conjunto é o General Tomás, que é o comandante militar do Sudeste. Eu sou o subcomandante conjunto. E nós dividimos o Estado em 3 áreas, 3 forças componentes. A força componente Bandeirantes, que é a Grande São Paulo e o Vale do Paraíba. A força componente Andradas, que é toda a área da Baixada Santista. E a força componente Anhanguera, que é todo o interior de São Paulo, a partir de Campinas, todo o interior de São Paulo. Cada uma dessas forças comandada também por um general. E a partir daí nós passamos a fazer diversos tipos de apoio para minimizar os efeitos da pandemia. Então nós apoiamos prefeituras, apoiamos o governo do estado, nas mais diversas áreas, em função de tentar melhorar o sofrimento da população com a pandemia da Covid-19, que foi um evento mundial e que as Forças Armadas não podiam deixar de apoiar o povo brasileiro. Durante a pandemia, aqui a região sudeste continuou trabalhando normalmente? Não, nós não paramos nem um minuto. Como você sabe, né, Cury, as Forças Armadas são um serviço essencial. Então nós não fizemos home office, nós trabalhamos o tempo todo. Claro. Claro, tivemos algumas precauções, distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool. Algumas pessoas acima dos 60 anos, que são uma minoria, né, ficaram trabalhando alguma parte do tempo em casa, mas o grosso dos militares esteve o tempo todo, sem nenhuma interrupção, cumprindo as suas diversas missões, como serviço essencial que somos, assim como a saúde, assim como tantos outros. A vacinação
me parece que é fundamental. Como que o Comando Conjunto Sudeste apoia ou apoiou essa iniciativa? Nós apoiamos e continuamos apoiando em vários momentos. Primeiro com escolta de vacinação, de chegada da vacina, quando ainda estava poucas vacinas, né, antes de começar esse número maior que começou recentemente. Segundo, com transporte, transportamos vacina para diversos locais, inclusive com aviões da Força Aérea para outros estados. E mais na ponta da linha, nos postos de vacinação. Nós temos militares empenhados em vários postos de vacinação. Só que na cidade de São Paulo, nós temos 11 postos de vacinação mobiliados com militares, que efetivamente controlam as filas, ajudam na aplicação e fazem todo esse trabalho. Essencialmente, o que o senhor citaria de trabalhos nesse combate à Covid? Tá, foram muitos, Curi. Então eu vou citar alguns mais impactantes. Nós fizemos diversos transportes de alimentos na faixa de 2.000 toneladas de alimentos transportados pelo estado de São Paulo, para diversas cidades, atendendo apelos de prefeituras e outros. Um exemplo bem claro que eu vou dar foi um transporte que nós fizemos com material do CEAGESP para duas cidades importantes, para Aparecida e para Araraquara. Transportes grandes, com vários caminhões nossos, escoltados pela PM. Não posso deixar de citar a Força Pública de São Paulo, que sempre esteve conosco nas ações. Outra atividade importante, nós fizemos doações de sangue. Fizemos doações de 4.000 bolsas de sangue de militares nossos. 4.000 militares nossos que doaram sangue para os hospitais empenhados na Covid. Outro item importante é a desinfecção das instalações. Fizemos mais de 3.000 desinfecções. Nosso pessoal de defesa química, biológica, radiológica e nuclear adestrou a nossa tropa para fazer esse tipo de atividade. Nós repassamos esse conhecimento para vários quartéis e temos desinfectado de tudo. Agência de correio, prefeitura, escola, por todo o estado de São Paulo. O que mais? Confeccionamos máscaras. Confeccionamos cerca de 300.000 máscaras para distribuir não só internamente, como para público externo também. E além desses que eu já citei, nós também distribuímos refeições prontas pelo estado de São Paulo. Cerca de 1,8 milhão de refeições. Desde caminhoneiros até pessoas em situação de vulnerabilidade, fizemos essa distribuição por todo o estado. Essas refeições, obviamente, não saíram todas do Exército. Muitas vezes nós apoiamos prefeituras com nossos tiros de guerra. Eu creio que você conhece, mas o tiro de guerra é uma instituição do Exército que tem muito aqui em São Paulo. Temos 77 tiros de guerra. E são instituições que o jovem fica apenas 2 horas ali. Ele tem uma formação militar incipiente, mas ele faz um apoio social muito grande. Ele tem uma pintura verde-oliva, ele aprende um pouco, tanto que ele não é soldado, ele é atirador, mas ele possibilita uma rede de apoio por todo o estado. E a gente, quando faz alguma ação dessa, a tropa regular vai e conta com o apoio do tiro de guerra. Então, por isso que chegamos nesse número expressivo de 1,8 milhão de refeições entregues para pessoas que é um número extremamente significativo. Sim. Bem, a fome, a vulnerabilidade social, enfim, os problemas que a pandemia trouxe, aprofundou uma crise social. Como que o Comando Militar Sudeste lidou ou está lidando com essa questão? Além desses dados que eu já citei, da transporte de alimentos e entrega de refeições, nós fizemos uma campanha interna de arrecadação de alimentos e arrecadação de cestas básicas, com o nosso pessoal mesmo. E fizemos ações cívico-sociais em todo o estado. Eu vou citar uma em particular que a gente fez no bairro de Parelheiros com apoio da prefeitura. Lá na Praça do Trabalhador, nós levamos a nossa banda, o nosso dentista, o nosso médico para atender aquela população e fizemos uma distribuição de 750 cestas básicas que foram arrecadados pelo nosso pessoal para aquela população carente. Além de todo o resto do trabalho social que continua sendo realizado. Com certeza. Além daqueles que eu já citei para você, do transporte de alimentos do CEAGESP, dos apoios às prefeituras, essa é uma campanha interna que a gente fez. E nós estamos programando, junto com algumas igrejas, fazer apoio social a pessoas em situação de vulnerabilidade, a moradores de rua. Claro que a gente não tem estrutura para chegar sozinho lá. Então, com o apoio das ONGs, das igrejas, que já tem esse cadastramento, em breve o Comando Conjunto vai fazer
apoios também. Ou seja, a mão amiga continuará independente da pandemia ou não Com pandemia. certeza, com certeza. A pandemia, se Deus quiser, termina com a vacinação. E nós vamos continuar apoiando. E a mão amiga A mão amiga está sempre presente no Brasil todo, particularmente na Amazônia, né? Aqui São Paulo, como é o lugar mais rico do Brasil, a gente vê menos a mão amiga. Mas quando a gente vai para o Nordeste, para a Amazônia, temos a Operação Pipa, temos todo aquele apoio nas comunidades indígenas, a mão amiga se faz muito presente. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo quer fazer parte dessa mão amiga, quer servir ou quer entrar nas Forças Armadas. O que ele deve fazer? Qual o procedimento? Como é que isto ocorre? Nós temos várias formas de ingresso nas Forças Armadas, particularmente no Exército. Aquela mais conhecida é o serviço militar inicial. É o jovem de 18 para 19 anos que vem servir no ano da classe dele, no ano que ele nasceu e completa 19 anos depois do nascimento. Esse é o recruta. E temos também as diversas formas de entrar como sargento ou oficial. Então vamos começar pelo sargento. Nós temos a Escola de Sargento das Armas, que é a maior escola nossa de formação de sargentos, que é um concurso nacional, aberto para jovens que têm ensino médio, e é um curso de 2 anos que ele faz, e ao final desse período ele recebe a graduação de terceiro sargento, podendo chegar até o posto de capitão. E temos as diversas carreiras de oficial. A mais conhecida é a minha carreira, que é a carreira do oficial combatente. Então, qual é o caminho? Ele faz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, tem que ter o ensino médio completo. Passou nesse concurso, ele fica 1 ano em Campinas, depois ele vai para Resende, para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele fica 4 anos e se forma aspirante a oficial. Esse é o oficial combatente de carreira, aberto para meninos e meninas. Este ano, 2021, nós temos a primeira turma de meninas se formando na AMAN. É um marco para a gente. Que bom, né? Muito bacana. Marco histórico. Marco histórico para a gente. E tem as outras carreiras de diversas áreas. Por exemplo, na área de saúde, o concurso é para a Escola de Saúde do Exército, para ser oficial de carreira, podendo chegar até general, para médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. Temos o quadro complementar de oficiais, que são diversas carreiras, como administração, direito, magistério. A escola é também em Salvador. E temos a carreira de engenheiro militar, que é o Instituto Militar de Engenharia, situado no Rio de Janeiro. Meninos e meninas podem fazer o concurso, fazem um curso de 5 anos, se graduam em engenharia e seguem carreira. E além disso tudo, temos os oficiais temporários, que é até atraente para muita gente. O que é o oficial temporário? É um oficial que permanece durante 8 anos, oficial e sargento temporário, em todas essas áreas que eu citei. Engenheiro, médico, dentista, farmacêutico, veterinário, professor. Isso aí é só acessar os nossos sites, que lá tem a forma de ingresso. Não é um concurso, aí é uma prova de títulos, vamos dizer. Ele vai mostrar os títulos dele e vai ser selecionado. Ou seja, tem várias formas de entrar. Com certeza. Nós adoraríamos continuar, mas chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a gentileza sua de poder vir aqui falar um pouco sobre o Exército Brasileiro, porque a gente fala é uma instituição nacional, tem 200 mil pessoas espalhadas pelo Brasil e que, no fundo, é pouco conhecido, porque a gente faz muito e propagandeia pouco. Então, a chance de estar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho, tanto do Comando Conjunto Sudeste como do Exército Brasileiro como um todo, nos deixa muito satisfeitos. Eu agradeço imensamente. Nós que agradecemos, um prazer tê-lo conosco e dizer que as portas estão abertas para todas as boas notícias que tiverem, e eu tenho certeza que tem várias. Queremos agradecer muito a sua participação, General Edson Diogo Ripoli, e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!